Fala galera, tudo bem com vocês? Marcos Miranda aqui mais uma vez no nosso canal Pausa para Deus. Como vocês estão? Seja bem-vindo, você que está aqui a primeira vez. Hoje eu quero falar com vocês, vamos fazer uma resenha bem legal desse livro aqui, ó, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Você já ouviu falar de C.S. Lewis? Eu gosto muito desse autor, é um dos meus autores preferidos. E esse livro, nesses últimos dias que eu terminei de ler recentemente, marcou muito a minha vida. Mas antes, se você não é ainda inscrito no nosso canal, se inscreva para você receber mensagens da palavra do Senhor, devocionais, recomendações de livros maravilhosos. Então, se inscreva aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário no final também para a gente nos interagir. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Esse livro, galera, é show, é fenomenal. Como eu disse, ele foi escrito por C.S. Lewis, que é um grande autor intelectual do século XX. Ele escreveu mais de 30 livros. Ele escreveu livros cristãos, na temática cristã. Também escreveu livros de literatura, de ficção. Talvez você já ouviu falar de C.S. Lewis por causa desse outro aqui, ó. Esse que é meu próximo livro para ler. Eu já assisti o filme, que é As Crônicas de Nárnia, que é o mesmo autor, C.S. Lewis. Esse aqui é o próximo da fila. Então talvez você já leu ou já ouviu falar de C.S. Lewis. E esse livro é dele, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Galera, esse livro é muito interessante. C.S. Lewis escreve esse livro de recomendação, algumas cartas para um grande amigo chamado Tolkien. Já ouviu falar de Tolkien? Tolkien foi aquele que escreveu os livros O Hobbit, O Senhor dos Anéis, que virou filme. E Tolkien era um grande amigo de C.S. Lewis na época. Então a gente vê uma grande amizade de dois grandes intelectuais. Esse livro, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, ele foi escrito ali no contexto da Segunda Guerra Mundial. E nela a gente vai ver o diabo falando dessa guerra. O livro vai dizer basicamente o diabo escrevendo cartas para o seu aprendiz. Vamos dizer que é um demônio novato, aquele que está aprendendo, e vai recomendar a ele formas de como nos tentar no dia a dia, nos nossos afazeres, nas nossas motivações. Então o livro vai falar sobre isso. O diabo escrevendo carta para o seu aprendiz e o seu aprendiz colocando em prática. E nós somos o paciente. Galera, esse livro é fenomenal porque C.S. Lewis, ele tem uma habilidade de fazer, de colocar as imagens de forma tão clara, num tom irônico, sarcástico, de ridicularizar realmente o diabo, de nos mostrar como o diabo ele nos tenta no dia a dia. E C.S. Lewis ele vai falar isso. Esse é um livro que fala sobre o diabo sem usar nenhum versículo da Bíblia. Mas não é um livro bíblico? Claro que é. Quando você vai ler no livro e vai vendo as formas que o diabo nos tenta e mostrando nesse aprendiz, nesse demônio que no livro é chamado de Vermelindo, e o diabo Maldonado, que vai mandando as cartas para ele, salta-se os versículos dos nossos olhos, porque a gente vai vendo como o inimigo nos tenta. Eu creio que você vai gostar muito de você ler esse livro e os outros livros desse autor muito bom, C.S. Lewis. Então, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E é tão interessante que chega um momento que o paciente ele começa a orar. Você vai ver aqui no meio desse livro, ele começa a orar. E nas orações, Vermelindo, que é o aprendiz, Maldonado, o diabo, escrevendo carta para ele, diz: tenta ele nas suas orações. E essa frase aqui me marcou porque o paciente, que somos nós, estava orando pela sua mãe, a sua mãe, pedindo a salvação da alma dela. Salva a alma da minha mãe, salva a alma da minha mãe. E
Maldonado disse para Vermelino: continua fazendo isso, faça com que ele continue orando para que a alma da sua mãe seja salva, mas esqueça do reumatismo dela, esqueça das doenças dela. Então isso aqui marcou muito, porque às vezes nós queremos a salvação da nossa família, salvação de alma, no reino espiritual, oramos, mas esquecemos de dar testemunho, de abraçar, de cuidar. Às vezes sua família está precisando de um abraço, sua família está com enfermidade e aí? A fé sem obras é morta. E outro ponto interessante que você vai ler nesse livro é que o paciente se converte, ele começa a ir para a igreja e Vermelino manda uma carta, que tem momentos que é um diálogo que a gente percebe Vermelino mandando carta para Maldonado. E ele manda a carta para Maldonado, o diabo, e fala para ele que o paciente converteu e ele quer atacar de todas as formas. E Maldonado fala: não, faça com que ele permaneça na igreja, mas que ele seja um crente frio, um crente religioso. Faça com que ele fique dentro da igreja, olhando para as pessoas, olhando para os vizinhos deles que estão começando a ir na igreja também. Faça com que ele fique dentro da igreja, achando-se superior aos outros, julgando aos outros. Nós temos muitos do nosso lado dentro da igreja. Cara, isso explodiu a minha mente, porque isso acontece demais. E às vezes o inimigo quer te fisgar dentro da igreja, quer deixar você frio dentro da igreja. Então, eu creio que esse livro vai abençoar muito a sua vida. Fica aí, galera, essa indicação, pequena resenha desse livro, Cartas do Diabo a Seu Aprendiz. Se você já leu esse livro, deixe o seu comentário aqui embaixo. Se você já leu algum livro de C.S. Lewis, deixe o seu comentário aqui. Se você conhece esse autor, interaja deixando o seu comentário. E também deixa aqui embaixo algum livro que marcou a sua vida, algum livro que você recomenda para outra pessoa que vê. Então, comprar e buscar a leitura e ser edificado. E eu termino com a frase de Charles Spurgeon: visite bons livros, mas viva a Bíblia. Deus abençoe, muito obrigado, até o próximo vídeo.